E, ok, em casa, porque hoje a gente precisa falar também do contexto, não apenas a comunidade reunida nos seus ambientes, né, fora, mas também no ambiente familiar. Pais e mães, você que é pai, você que é mãe, compartilha, quer dar uma boa educação para o seu filho, uma boa saúde, se preocupa em dar uma boa casa, uma boa alimentação, mas você se preocupa também em dar uma boa educação espiritual na palavra para os seus filhos. Se seu filho está doente, se seu filho está com alguma questão, você leva no médico, mas você ora por ele. Você ensina o seu filho a orar. Você ensina o seu filho a ler a Bíblia. Ou seja, você compartilha de fato tudo que você tem. Não só nos recursos materiais e humanos, mas também dos recursos espirituais. Essa também é uma responsabilidade nossa como igreja. Não só do pai ou da mãe biológica, mas também nós como igreja, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, as pessoas com quem nós convivemos, de ajudar naquilo que ela precisa, mas também naquilo que nós temos recursos espirituais. Amém? Então, os atos da igreja de Jesus é uma igreja que se mantém na rotina de oração, em comunidade, como igreja reunida, mas também compartilha tudo o que ela tem, não apenas na assistência social, mas também na assistência espiritual. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Se a igreja de Jesus não fazer assistência espiritual, não orar, não evangelizar, não ensinar as pessoas a palavra de Deus, ninguém vai fazer isso. A assistência social, outras pessoas podem fazer. Mas a vida espiritual cabe a nós fazer. Amém? Em terceiro lugar, atos da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela vive na autoridade de Jesus. No versículo 6, Pedro diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto ele pôs-se de pé. Aí aqui algumas coisas também me chamaram a atenção. A igreja que vive na autoridade de Jesus, e aí eu comecei a ler. Eu li praticamente Atos inteiro, só para fazer esse ponto, para tentar entender. E aí, o que me chamou a atenção é que eu não posso dizer com firmeza que a maioria, porque eu não li assim minuciosamente o livro de Atos, mas a maioria dos milagres aconteceram fora do templo, fora das reuniões de oração, fora do culto. Toda vez que a igreja se reunia, a igreja de Atos, ela se reunia, era para oração, para capacitação, para o enchimento do Espírito Santo, como nós lemos antes, eles estavam reunidos, a descida do Espírito, eles eram cheios. Então, vamos ler aqui alguns textos. Atos 2:46. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão, nós já lemos esse texto lá no ponto 1, mas a gente reforça. E nas casas participavam das refeições, com alegria e sinceridade. Então, a maioria dos milagres aconteciam fora da reunião de oração, fora do culto. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando eles estavam orando e jejuando, como igreja, o Espírito Santo separando pessoas para o ministério, para as missões no mundo. E versículo 3, assim, depois de orar e jejuar, impuseram-lhes as mãos e os enviavam. Então, todas as vezes que a gente vê em Atos a igreja reunida, ela está em oração, em adoração, capacitação, enchimento do Espírito Santo de Deus. Mas quando elas
a igreja, cada um ia para o seu dia a dia, nas ruas, nas casas, elas exerciam a autoridade do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo que estava sobre elas, porque elas foram cheias lá nas reuniões de oração em comunidade. Então é mais ou menos assim, se você precisa rodar com o seu carro, você vai aonde? Se o tanque está vazio, onde você vai? No posto. E você enche o seu tanque. Ninguém vai no posto de gasolina encher o tanque para deixar o carro na garagem parado. Ou vai? Você vai gastar dinheiro à toa. Mas você vai no posto, enche o seu tanque de combustível e sai para rodar. E você queima combustível. Entrou na reserva, você volta. Nós precisamos desses momentos de oração para nos encher, sermos capacitados. Ok. Se nós devemos viver na autoridade de Jesus, nós como igreja nos reunimos em oração e capacitação. E no nosso dia a dia, veja o que acontece. Pedro e João estavam indo para o culto. Pedro e João estavam indo para a reunião de oração. E na porta, encontrou uma pessoa doente. E eles começaram a orar. E aí vamos ler mais alguns textos. Atos 3:11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Atos 4, versículo 4. Vou ler alguns textos para a gente entender. Estão comigo? Bom dia aí? Então tá bom. Atos 4:4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Ok. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo, nas ruas, nas vizinhanças, nas vilas. Ok? Todos os que creram costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão. Aí as pessoas que criam vinham para onde? Para o templo. Eles iam, proclamavam, e as pessoas que criam vinham para o templo. Atos 5:15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Capítulo 8, versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Versículo 6, capítulo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Versículo 8. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E se a gente continuar lendo Atos dos Apóstolos, muitos milagres, curas vão acontecendo. Pedro, em Lida, que vai curar um paralítico, ressuscita Dorcas, em Jope, e várias coisas. O apóstolo Paulo, então veja que no templo eles se reúnem para oração, entendimento, para buscar a Deus. Eles não se reuniam para um assunto em comum, para uma campanha, porque eu estou doente, eu vou. Eles iam porque eles queriam ser cheios de Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles iam para suas vidas diárias, seu trabalho, seus exercícios, seus estudos, eles exerciam a autoridade de Jesus que estava sobre eles. Amém?